Protagonista! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E desde já você que está aqui com a gente nesse belo episódio, ative as suas notificações aí para receber a publicação dos nossos episódios aí em primeira mão. Então siga aqui, ative as notificações e bora lá que nós temos um baita do episódio hoje aqui com um grande amigo que assim já fez uma grande história aí na nematologia, já fizemos trabalhos juntos e assim é uma honra receber aqui no AgroPro Cláudio Marcelo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Opa, beleza, Leonardo? Grande amigo aí É isso aí. de alguma data já, né? E uma parceria muito boa que nós tivemos no passado, principalmente na edição de um livro, né, que virou uma referência nacional, que é o Diagnose de Fitonematóides. Leonardo, eu e a Maria Amélia trabalhamos quase 2 anos, né, para ter este livro, né, de referência, e foi uma satisfação grande nesse período de conhecê-lo, né? Conhecer, conviver com você. Maravilha, Cláudio Marcelo. E assim, já que você até mostrou o livro aí, vamos iniciar falando dessa temática, né? A diagnose de fitonematóides. E esse problema, né? Esse desafio dos fitonematóides na agricultura, ele está ficando cada vez mais claro para os agricultores, né? Cada vez mais claro. Inclusive, na semana passada, eu estava no sudoeste goiano e, assim, o assunto principal que um cliente veio falar comigo, um grande agricultor lá do sudoeste goiano, ele estava muito preocupado com fitonematóides na propriedade dele. Só que, assim, o legal é que, assim, quando a gente leva um conhecimento mais aprofundado, né? Não só pensando só no manejo, o manejo é super importante, ele está buscando aquilo ali, mas ele precisa entender, né, mais sobre a problemática. E dentro do método que eu ensino aí, né, ao longo desses anos, eu ensino profissionais de vendas, desenvolvimento de mercado, enfim, é identificar a problemática e aprofundar na problemática, não ser aquela pessoa rasa, né? E quando a gente fez esse livro, o Cláudio Marcelo, eu pude perceber que assim, ele hoje é uma grande referência mesmo. Tanto é que eu chego em laboratórios, eu chego em instituições, eu me deparo com o livro e assim, eu fico tão feliz porque assim, foi um esforço grande que a gente teve, né? Não foi fácil para fazer, mas a gente conseguiu criar juntos aí, né, um material muito robusto, né, para os profissionais, para os produtores, enfim. E aí, Cláudio Marcelo, pensando nesse contexto, o que você acha que mais contribuiu, né, e vem contribuindo quando a gente fala sobre diagnóstico de fitonematóides? Certo. Bom, primeiro ponto, Leonardo, o livro, né, quando a gente estava pensando na concepção do livro, foi exatamente isso, suprir uma lacuna que havia na literatura nematológica brasileira, e disponibilizar para os colegas, para os laboratórios de nematologia que estão surgindo e que aumentaram muito nos últimos anos, mas também uma parte para o manejo dos nematóides, porque o essencial para você ter um bom manejo o primeiro passo é você conhecer os organismos que estão presentes na área e separar os nematóides que causam danos dos nematóides que não causam danos, que a grande maioria não causa dano. E mesmo dentre os que causam danos, o dano não é para todas as culturas. Então você tem que conhecer a espécie para você poder identificar
qual é a melhor estratégia de manejo. Bom, e só ainda pegando um gancho aí no livro, né? Quando nós começamos a elaborar, eu tinha cabelo e meus cabelos não eram brancos. Daí deu um trabalhão, né? Eu perdi cabelo e ficou meio brancão aí, o que sobrou, né? Mas valeu a pena, porque de fato hoje, né, os laboratórios também que eu visito, as pessoas que me procuram sempre falam bem, né? Então foi uma boa parceria, uma boa ideia que tivemos no passado e ela continua até Com certeza, hoje, Cláudio Marcelo. E assim, esse ponto que você trouxe é essencial para todo e qualquer engenheiro agrônomo que está no campo, né? Identificar o que é o problema, a causa raiz, o real problema. Isso é fundamental. Sim. Outro ponto também, né, Leonardo? O principal método de controle de nematóide, ele é baseado no controle preventivo. É você não trazer nematóides de outros países, então o controle quarentenário, daí envolve o controle legislativo, não trazer essas espécies que ainda não estão presentes no nosso país e não disseminar esses nematóides aqui dentro do país. E para você impedir a entrada desses nematóides ou disseminar, é fundamental que você faça a correta diagnose. Então, você precisa ter uma boa literatura, precisa ter profissionais capacitados para poder fazer esta identificação. Sabendo, né, qual é o seu inimigo, né, fica muito mais fácil você combatê-lo. Tá? Então, esse é o ponto inicial. Não adianta quando você fala assim, qual é a melhor estratégia para controle de nematóide? Logo já vem na cabeça do produtor soltar alguma bomba ali para eliminar o problema. Não, a melhor estratégia ainda é o controle preventivo. Lógico, depois você tem várias outras opções, mas a principal com certeza. É o controle preventivo. E dentro de manejo, como essa temática, né, se disseminou muito fortemente aí nesses últimos anos, e assim, o produtor está preocupado com essa problemática, as empresas estão aí focadas no desenvolvimento de produtos e tudo mais. Mas assim, dentro desse contexto que a gente está tratando aqui, eu gostaria de aproveitar esse momento e contigo aqui, que é uma grande referência no assunto, a importância de você, na sua comunicação sobre o seu produto, enfim, você ser mais específico. Porque assim, eu que acompanho aí, eu rodo o Brasil inteiro, então eu participo de feiras, de eventos, enfim. E aí eu vejo profissionais muito generalistas, porque muitas das vezes não estão preparados para falar sobre a problemática. Porque não é fácil falar de fitonematóides. Com profundidade não é fácil, não é simples. E aí vem com uma amplitude. Eu já ouvi profissional falando sobre produto de empresa grande, falar que o produto dele vai matar todos os nematóides. Aí eu falei, rapaz, mas que ignorância, meu Deus do céu. Pensei, né? Não falei. Mas assim, qual que é a importância de você ser específico para você ter um manejo assertivo? Sim. Então, para ser específico, de novo eu volto na tecla. Você tem que conhecer a espécie que está na sua área. Espécie. Não adianta nem saber o gênero. Por exemplo, Meloidogene incógnita, o manejo é completamente diferente de Meloidogene javanica. O manejo de Pratylencos brachyurus é completamente diferente de Pratylencos zea. Então não dá para ser generalistas. Além disso, há os nematóides benéficos. Então você não quer eliminar todos os nematóides. Nem podemos sugerir isso, né, Leonardo? Senão eu perco até meu emprego.
Né? Aí acabou o nematóide, o que o Marcelo vai fazer da vida? Só torcer pro 15 de Piracicaba? Não, então você tem que conhecer, né, bem o seu inimigo para poder manejá-lo e não tratar isso de forma generalista. Vamos pegar um paralelo. Entomologista não fala que vai controlar o inseto, né? Então, por que os agrônomos querem controlar o nematóide? Não, você tem que controlar o nematóide que está causando dano. E erradicá-lo também, você não vai conseguir. Uma vez instalado na sua área, é praticamente impossível a erradicação. Então, você não vai acabar com o nematóide. Você tem que aprender a conviver com eles. E dá para conviver, sim. Há várias estratégias que possibilitam essa convivência pacífica. Deixa o nematóide lá comendo alguma coisinha lá, mas deixa a gente também produzir a nossa cultura. E Cláudio Marcelo, você até citou, e assim, eu venho observando isso aí no mercado, porque assim, quando eu encontro as pessoas, eu não sou aquela pessoa que chega, beleza, só aquele oba-oba rápido. Eu gosto de entender as pessoas com mais profundidade, entender o cenário ali. E nas empresas, né, tanto laboratórios quanto empresas de consultorias, está tendo muita dificuldade de encontrar profissionais com essa maestria de diagnóstico de fitonematóides. Porque assim, não é simples, não é uma formação que você senta e passa um treinamento ali rapidinho e vai dar tudo certo, né? Não, identificar nematóide é uma arte e exige bastante dedicação, exige muita paciência para você fazer isso. E tudo isso, essa experiência, ela não vem do dia para a noite. Então, mais uma vez, aqui na nematologia, às vezes eu ofereço cursos de treinamento, mas principalmente para aprimorar alguém que já tem algum conhecimento. Mas vira e mexe, aparece pessoal aqui e fala, eu não sei nada de nematóide, em uma semana eu consigo aprender e montar um laboratório? Eu digo não é possível fazer isso. E eu também não vou enganar ninguém, né, dizendo que em uma semana a pessoa vai aprender a identificar nematóide. Por outro lado, existem técnicas que possibilitam pessoas com pouco treinamento na identificação. Um exemplo são as técnicas moleculares. Aqui no nosso país eu fui um dos pioneiros a usar técnicas moleculares para identificação de nematóides parasitas de plantas. As técnicas moleculares, o sujeito não precisa ter um amplo conhecimento de nematologia. Ele precisa ter um bom conhecimento das práticas do laboratório e ter os equipamentos e os reagentes corretos. Daí você consegue, sim, identificar nematóide em uma semana, porque há técnicas que são fáceis de serem aplicadas. Não, por exemplo, você pode, hoje é muito fácil você extrair o DNA de um nematóide e usar um primer específico. Ou então extrair o DNA de um nematóide e fazer um sequenciamento. Isso, às vezes, em uma semana você consegue chegar numa diagnose bem precisa. Então, daí você não precisa ter todo um background, né, uma experiência grande como taxonomista. Eu estou na estrada aí desde que eu tinha 15 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos, eu era aluno do colégio e eu tive uma oportunidade única na minha vida, que eu consegui um estágio lá na Exalc com o maior nematologista taxonomista do Brasil, que é o professor Ailton Rocha Monteiro. Na realidade, eu gostei tanto de trabalhar com nematóide desde de menino, que eu fui fazer agronomia, não foi para ser agrônomo não, nem me considero agrônomo. Eu fui fazer agronomia para aprender mais sobre nematóide. E durante os 5 anos do curso que eu fiz lá na Exalc, de agronomia, os 5 anos eu fiz estágio com o professor Ailton. E fui aprendendo, né, me entusiasmando cada vez mais e me apaixonando pela parte da taxonomia.
Depois, logo em seguida, eu já emendei o mestrado. Também lá com o professor Ailton. E melhorei ainda mais, fui aprendendo ainda mais. E daí, no meio do mestrado, eu passei no concurso aqui no Instituto Biológico. Na semana que vem, eu completo 28 anos aqui no Biológico. E aqui, sim, eu estou tendo uma oportunidade nesses 28 anos de deparar com inúmeros problemas. Problemas na taxonomia de vários grupos e também problemas relacionados ao manejo. Muito legal. E essa história sua aí, né, nesses anos trabalhando com nematologia, eu aproveito essa história, porque assim, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, eu falei, Cláudio Marcelo, a gente precisa tratar da sua história aí, que é uma história muito inspiradora. E assim, a gente fala muito de alta performance, de se destacar, se diferenciar. E assim, a sua história aqui, exclusivamente aqui nesse episódio, é um ensino, né? Uma inspiração para nós que assim, a alta performance, ela requer intensidade e também constância, a consistência. Né? Porque você tinha claro o que você queria chegar lá, né? O que você queria atingir, né? Você se encantou ali pela nematologia e é um universo infinito de possibilidades de conhecimento, né? Mas você deu os passos, né? E assim, por que eu tô falando isso aqui? Porque assim, muitas vezes profissional de vendas, da pesquisa, enfim, independente da área, ele busca realmente se destacar e tudo mais, mas não quer se esforçar, né? Acha que assim, do nada vai sair a alta performance de dentro de você, e não é assim, né? É uma construção. Então, tudo na vida é um pouco de oportunidade. Você não pode perder, né? O trem passa, Vai embora. Pega o trem, senão ele vai embora. E quando você está lá dentro do trem, você tem que se esforçar para se manter dentro dele e aproveitar o máximo cada uma dessas oportunidades. E felizmente, a vida tem me proporcionado boas oportunidades. Vou dar um exemplo, né? Bom, eu já tive essa chance de, ainda menino, trabalhar com uma pessoa excelente, que é o professor Ailton. Daí você vai se entusiasmando quando você tem um bom guia, né? Um mentor, um mestre. O professor Ailton é o meu mestre. Mas depois outras oportunidades também surgiram e que eu tentei agarrar. Uma delas foi a chance de ir fazer o doutorado pleno, né, o doutorado completo na Escócia. Numa época em que ninguém estava usando biologia molecular para identificar nematóide. Se ninguém estava usando biologia molecular, muito menos eu. Eu não sabia nada de biologia molecular. Mas eu fui, aprendi, voltei e uso até hoje, né, essas técnicas e estudo até hoje para aprimorar esse conhecimento. E tento desmistificar o uso da biologia molecular. Tem gente que pensa que biologia molecular é uma coisa de outro planeta. Não é, não. Né? É meio molezinha até você resolver alguns problemas. Porque hoje, felizmente, nós temos muitas informações genéticas depositadas no GenBank. Nós temos bons equipamentos, os equipamentos são cada vez mais baratos. E reagentes. Então, se você tiver um pouquinho de habilidade, né, para poder trabalhar com esses reagentes, com esses equipamentos, você consegue resultados fantásticos. E outra oportunidade que eu tive na vida, e aproveito muito bem até hoje, é o emprego que eu tenho aqui no Instituto Biológico. Felizmente, né, esse trem passou na minha vida, eu entrei no trem do Instituto Biológico, e aqui eu tenho total liberdade
apoio institucional para desenvolver as minhas pesquisas. Então dá para você tocar a vida. Assim, com certeza. Né? E quero trabalhar uns 15 anos. É só surgir mais um livro, aí acaba de cair, né, Cláudio Marcelo? Isso aí, eu já na realidade aqui surgiu um outro livro, viu, Leonardo? E como que foi a história desse livro aí, que assim, quando eu vi, eu fiquei apaixonado na ideia, porque assim, muito legal, muito legal. Então, a minha ideia, né, assim, há muito tempo eu tive essa ideia de sempre tentar popularizar a nematologia, levar o conhecimento dos nematóides para um público amplo, de uma linguagem simples, direta, agradável. E ao longo do tempo eu fui colecionando algumas histórias, sempre tentando voltar essas histórias para o público infantil. Falei, um dia eu vou escrever um livro de nematóide para criança. Bom, mas o tempo foi passando, eu tenho uma filha, a Ana Cecília. A Ana Cecília cresceu num ambiente nematológico, porque minha esposa também é nematologista. Só que a minha filha não quis seguir a carreira nem do pai e nem da mãe. Ela não quis ser agrônoma, como os pais são. Minha filha, ela ingressou na arte visual. E ela é formada em artes visuais na Unicamp, uma universidade conceituada, né, aqui em Campinas. E na época do TCC dela, ela chegou e falou assim para mim: lembra aquelas suas histórias aí? Que tal se a gente transformasse essas histórias suas num livro ilustrado? E ela cuidou da ilustração. Então, tendo uma boa parceria, né, que conseguia captar exatamente o que eu tinha em mente. Aliás, ela até melhorou a história, a linguagem, né, porque ela cresceu lendo livro infantil, muito mais do que eu, né? Então ela conhece bem as necessidades, né, quais são as palavras certas para uma criança. Mas ela tem uma habilidade enorme de desenhar. Daí surgiu o Procurando Nemas. Esse livro, assim, foi lançado o ano passado, está sendo um sucesso, graças a Deus, né? Está chegando no público-alvo, que são as crianças, mas está indo além das crianças. Vários adultos, né, estão tendo a oportunidade de ler e me passam os comentários que estão gostando da linguagem e da forma como foi apresentada a história. Tá? Então é um livro em parceria, minha filha e Cecília. Aqui, vou deixar registrado aqui o reconhecimento que eu recebi esse livro com autógrafo e tudo mais, assim, fiquei super honrado. E assim, eu achei muito bacana a ideia, muito bacana mesmo. E dentro desse exemplo que você trouxe, tem um ensinamento aí muito importante para quem trabalha com vendas, né? Principalmente dentro do agronegócio, que assim, a gente precisa transferir conhecimento a todo momento, mas a forma, o veículo que a gente vai utilizar, ele tem que ser direcionado para o público, né? Qualquer outra pessoa. Então, não todo mundo não se conecta com os gráficos. Não é todo mundo que se conecta com a planilha. Como que você leva com eficácia, né, uma mensagem, transfere um conhecimento, mesmo que seja complexo, com simplicidade, né? Eu teve uma vez, o ano passado, uma empresa entrou em contato comigo: Léo, você tem um expertise técnico comercial bem profunda e eu estou com dificuldades aqui, o meu time técnico não está conseguindo se comunicar com efetividade aí com o time comercial para transferir o conhecimento. Aí foi então que assim, eu montei em forma de um método essa transformação de dados em inteligência consultiva, né? A partir do dado,
até chegar uma inteligência consultiva que seja acessível às pessoas, né? E isso daí é um ponto muito importante que a gente precisa desenvolver, porque demonstra empatia, interesse pelo outro, né? E você consegue transferir esse conhecimento. E assim, eu acredito que você enfrenta isso daí diariamente. Eu acho que a chave, né, para tudo isso aí é a simplicidade. Se você quer que uma outra pessoa entenda, né, o que você está tentando transmitir, tente ser simples, o mais simples possível. E dá para fazer isso mesmo com assuntos complexos. Por exemplo, o que eu falei da biologia molecular. Não é bicho de 7 cabeças, mas cabe a alguém tentar simplificar esse conhecimento. A nematologia, lógico, ela é complexa, mas dá para você usar uma linguagem simples para atingir um público maior, né? E com isso você consegue transmitir o seu conhecimento. Eu me lembro muito bem, né, quando eu me formei, o professor Fleshman, professor de acarologia lá da Exalc, Carlos Fleshman, ele um dia me falou assim, logo após a minha formatura, ele falou: Marcelo, você quer ser um professor? Eu falei: professor, eu não tenho essa intenção, não quero ser um pesquisador. Ele falou: mas mesmo assim eu vou te dar um conselho que eu aprendi com o professor Pisa. O professor Pisa, ele foi um dos catedráticos lá da Exalc. E o Pisa falou para o professor Fleshman, e o Fleshman me contou que é o seguinte: para você ser um bom professor, você tem que se planejar para dar uma boa aula na sombra de uma mangueira. Se você conseguir fazer isso, de transmitir uma história para um grupo embaixo de uma... Não precisa ser exatamente uma mangueira, pode ser uma outra árvore frondosa aí. Porque o gostoso é a sombra, né? Mas se você consegue fazer isso, transmitir o conhecimento sem usar muitos atributos tecnológicos, daí você é um bom professor, né? Você consegue passar esse conhecimento. Eu sempre tive isso em mente. E para você passar esse conhecimento na sombra de uma mangueira, você tem que ser simples. Não adianta vir com linguagem complicada e nem ficar na dependência aí dos PowerPoint da vida. Aí. Você tem que usar a cabeça, né, o gesto e tentar convencer as pessoas. Com certeza. E aproveitando esse gancho, Cláudio Marcelo, o avanço tecnológico, né, ele vem possibilitando uma série de avanços, né, melhorar a performance e tudo mais. No entanto, o desenvolvimento humano, né, eu vejo que ele ainda está muito aquém, né? Tanto é que eu dedico tempo e energia para isso, né? Então, assim, dentro dessa história que você trouxe, né, da mangueira, e ela é emblemática, essa história é emblemática, a simplicidade para transferir o conhecimento, né? Primeiro você precisa ter o conhecimento, né? Primeiro você precisa ter o conhecimento. E assim, hoje muito se fala, né, do chat GPT, enfim, né, facilita, mas você fica muito raso, né? O que eu observo, né, nas pessoas aí, ao longo de gerações, até os mais velhos aí, que às vezes já ficou um pouco mais preguiçoso, né? Mas assim, tá faltando profundidade, né? Quer falar de fitonematóides, de manejo de fitonematóides, mas assim, não tem profundidade. Numa primeira pergunta, já cai por terra todo aquele discurso inicial, imponente ali, influência e tudo mais. Então assim, para você, Cláudio Marcelo, que assim, tem essa história que você contou aqui pra gente, de busca de conhecimento, de criar conhecimento, de compartilhar conhecimento, eu gostaria que você compartilhasse assim a sua visão da importância de estudar e praticar.
Bom, ainda lembrando outras palavras do professor Fleshman. Sempre gostei muito dele, da didática dele e das conversas que eu tinha com ele nas aulas de acarologia. Mas ele sempre me falava o seguinte: você não tem que saber tudo, mas você tem que saber em que livro que foi publicado. Então vá estudar. Então vá à biblioteca. Lógico, na época, quando eu fiz a graduação, a internet não era tão popular quanto é hoje. Nós não tínhamos também o acesso à inteligência artificial como tem hoje. Mas eu ainda busco conhecimento lendo nos livros, nos artigos originais, porque você não pode ficar satisfeito somente com um resuminho de um artigo científico. Você tem que estudar esse artigo científico, você tem que ler uma matéria por completo. Mas não me entenda o contrário, não me entenda que eu sou contra a inteligência artificial. Eu só acho que ela é limitada, né? E às vezes eu acho que ela não é tão inteligente assim. Eu já fiz alguns testes aí e fiquei horrorizado. Inteligência artificial precisa estudar mais. Outro dia eu escrevi lá, nematóides do café. Meu Deus do céu, se for seguir o que veio de resposta, é ferrado, tá? Então você não pode depositar seu conhecimento numa base como que essa inteligência artificial funciona? Ela está pegando extratos de conhecimento de várias outras publicações que estão na internet. Nem sempre tudo que está na internet é verdadeiro, né? Haja à vista aí as fake news. Então o cara escreve uma bobagem lá, a inteligência artificial vai pegar isso aí também. Lógico, existem os filtros, né, para você evitar isso, mas eu não colocaria todas as minhas moedas aí só usando inteligência artificial. Aí pega um livrinho aí de vez em quando para ler, vai conversar, né, com profissionais experientes. Justamente. As pessoas não querem nem conversar mais, né? Quer ficar aqui digitou lá no celular, pronto, a conversa acabou. Não, conversa, né? Nós nascemos para isso, para socializar. Justamente, e dentro desse contexto está o outro ponto que eu anotei aqui, eu anoto o tempo inteiro. E o outro ponto que eu anotei é justamente ligado a isso aí e que você contou ao longo da sua história sobre isso. A importância de a gente estar inserido em um ambiente de crescimento, um ambiente que permita a gente crescer. Então, assim, onde que você que está nos ouvindo, nos assistindo, está inserido, esse ambiente te impulsiona para crescer? Você só se relaciona com pessoas assim que não vão te levar para um próximo patamar? Ou você convive, como o Cláudio Marcelo trouxe, com pessoas que vão te inspirar, que vão te aconselhar, que vão te mentorar? E aí, o outro ponto são as pessoas, né? Com quem você se relaciona. Eu sempre busco ter pessoas assim que estão lá na minha frente, porque eu convivendo no ambiente que essas pessoas estão, né? E com essas pessoas, automaticamente eu vou ter inputs para eu avançar, para eu dar passos adiante, né? Então, assim, esse posicionamento em ambiente e ambiente de crescimento e com pessoas que vão te inspirar a crescer, para mim foi um dos principais aprendizados de vida e que me alavancaram grandes resultados, grandes conhecimentos, e para eu estar aqui hoje, por exemplo, aqui com o Cláudio Marcelo, contigo. Imagina. Mas, Leonardo, e o conhecimento a gente adquire na universidade, logo daí a importância de você ter uma boa graduação, né? Universidade, a palavra diz, é o universo. Então você vai para a universidade não é só para aprender aquilo que você está focado ali, que vai te dar o seu diploma. Você vai aprender tudo ali, porque é uma convivência com um universo de pessoas. Mas também
depois de formado, você vai adquirir conhecimento participando dos congressos, conversando com seus pais, né, com os colegas, com os alunos. No meu caso, eu tenho um desafio grande sempre aqui no Instituto, que nós mantemos uma clínica nematológica. Essa clínica nematológica recebe amostras do país todo e mesmo material, porque o laboratório é credenciado, então nós recebemos material do exterior ou material que vai ser exportado. Mas aqui dentro do Brasil, sempre que aparece algum desafio, eu tento aprender com esse desafio. Aparecer um nematóide novo, né, para determinada cultura, eu quero entender este problema. E sempre que possível, ir até o produtor. Porque não vai ser dentro aqui do laboratório, olhando o microscópio, conversando com meus nematóides, só que eu vou aprender. Eu vou aprender indo onde está o problema. Então, vira e mexe, eu estou com meus experimentos nas áreas de café, com os experimentos nas áreas de plantas ornamentais, que eu também tenho dedico um pouco do meu tempo a isso, porque é conversando com as pessoas que você vai adquirir o conhecimento. Lógico, tem o livro, mas tem as pessoas, conversar. Com certeza. E falando da universidade, né, como eu segui mais ou menos esse mesmo caminho que você seguiu, né, graduação, mestrado, doutorado, muito se fala de network, né? Network é isso, aquilo outro. Mas, galera, assim, quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, o network no agro, assim, para quem não está inserido no meio, o nosso network começa na universidade. E isso, quando a gente vai ficando mais velho, isso fica cada vez mais nítido, porque assim, não é com todo mundo que a gente cria um relacionamento relevante. Mas sempre tem aquelas pecinhas, e aí a gente... Eu sempre brinco que o agro ele é grande e pequeno ao mesmo tempo. Então assim, quando você vai em algum lugar, você encontra um colega lá da graduação, às vezes você está buscando ali algum negócio, tem aquela pessoa lá da graduação, você está com uma ideia, tem aquela pessoa lá da graduação, e assim, e o legal é que assim, ao longo das gerações, né, a gente vai tendo a evolução de todo mundo, profissionalmente. Então assim, quando você chega assim no nível, por exemplo, de gestão hoje, eu tô, né, às vezes eu preciso fazer alguma conexão, alguma coisa, tem um amigo meu que tá gerente lá e vai abrir as portas. Então assim, a gente ter essa visão é muito legal, assim. Quando eu tomei consciência disso, eu falei, mas que coisa, cara, que impressionante que é isso, né? Justamente. Então, daí vai além do curso que você está fazendo, né? Por isso que essa rede, né, de amizades que você vai construindo, não só na universidade, ao longo da sua carreira, ela é fundamental. Eu mantenho contato com o pessoal que eu fiz o doutorado lá na Escócia. E são pessoas de diferentes partes do mundo. Então, um grande amigo meu, ele é geneticista em Bangladesh. Tem um outro que é geneticista na Itália. E a gente está sempre se comunicando, né? Isso vai ser uma amizade que você constrói no seu período, né, da graduação, da pós-graduação, mas que você vai levar para a vida. E é o conhecimento, essa troca, né, de experiência, não só do assunto relacionado à sua área. Você vai conversar de outros assuntos, mas isso que engrandece o ser humano, né? Você adquirir um pouco de cultura, com né? certeza. Sim, realmente pessoas. um bate-papo maravilhoso. A minha expectativa não era nada menos do que isso, e assim, Cláudio Marcelo, grato aí pela sua disposição em estar aqui com a gente. Foi uma grata satisfação estar contigo novamente, e assim, eu vou fazer uma visita para você no Instituto Biológico, né? Opa, você vai estar. Talvez o áudio até captou. Tinha o galo aí, mas não era o galo mineiro, né? O galo, né? Então, mas aqui
eu estou sediado em Campinas. Aqui em Campinas tem um centro experimental do Instituto Biológico que recebe o nome de CAPSA. O Instituto Biológico ele é de 1927. Nós estamos a caminho de completar 100 anos. E o CAPSA, essa fazenda aqui, fica quase que no centro de Campinas. Mas nós mantemos, né, aqui uma paisagem, um ambiente rural. E aqui no laboratório mesmo está cheio de bicho aí. Então por isso que de vez em quando você escuta uns galos cantando. Traz uma leveza. Mas isso que deixa o ambiente gostoso. Com certeza. Aqui você vai tomar um café comigo, uns galos passando perto do seu pé aí, uns cachorros latindo. Tá? Mas mesmo assim, nesse ambiente rural, nós desenvolvemos Excelente, Cláudio Marcelo. Então, pesquisas. E os amigos do AgroPro também, quem tiver interesse um dia fazer uma visita aqui no Instituto Biológico. Com certeza, meu querido. E assim, e precisando, né, de capacitação, né, para profissionais aí em nematologia, eu acho que assim, é fundamental a gente deixar isso registrado, porque assim, realmente estão precisando de profissionais aí dentro dessa área, né? Maravilha, meu querido. Grato mais uma vez aí. E vocês, agroprotagonistas que nos ouvem, que se inspirou nesse episódio aqui, compartilhe com mais pessoas, leve essa mensagem para mais pessoas e vamos criar esse movimento da geração de valor no agro juntos aqui. Valeu!